Olá, neste vídeo eu quero resolver o desafio que tinha deixado sobre os círculos gêmeos de Arquimedes. Os círculos gêmeos de Arquimedes são estes dois círculos aqui. Essa figura é simétrica em relação a este eixo. Então, a parte de baixo não é mais que a reflexão da parte de cima. Então, a gente vai se concentrar em fazer a construção da parte superior e depois basta refletir a figura. Então, vamos trocar aqui de imagem e vamos descrever a construção da parte superior da figura. Então, essencialmente eu tenho um segmento AB e tenho uma semicircunferência C que é associada a esse segmento AB. Da mesma forma, a gente coloca um ponto C no interior desse segmento AB e constrói as semicircunferências D e E. Esta área aqui, que está dentro da semicircunferência C e fora da semicircunferência D e E, é o que é chamado de alvéolos. Tem vários resultados interessantes sobre esses alvéolos. Um deles é que o comprimento destas semicircunferências interiores, a soma do comprimento das duas, é o mesmo que o comprimento da circunferência exterior. Esse é um resultado interessante. Esses resultados estão provados em uma dissertação de mestrado Profimate do Michel Ferreira Marques. Vocês podem procurar na internet que vão achar muito didática, muito bem escrita a dissertação. Outro resultado interessante sobre os alvéolos é que se a gente quiser calcular a área dessa região, dessa região aqui, tem um procedimento simples. A área dessa região basta construir a perpendicular passando por C, marcar o ponto D na interseção com a semicircunferência C e a gente encontra a área do alvéolos como a área do círculo de diâmetro CD. Então, basta calcular a área do círculo de diâmetro CD, que essa área é igual à área desta figura, que tem uma forma diferente das que a gente espera com frequência. Esse é outro resultado que vocês encontram, a demonstração desse resultado, encontram na dissertação de mestrado que citei anteriormente. Bom, a gente agora vai de fato construir os círculos gêmeos de Arquimedes. Então a gente marca, encontra as mediatrizes do ponto A e C. Aí isso determina o centro da semicircunferência D. E a mediatriz passa pelo ponto meio e é perpendicular. Então ela intersecta a semicircunferência D no ponto E. De forma análoga, a mediatriz entre os pontos C e B é esta reta aí, que intersecta a semicircunferência E no ponto F. A seguir, a gente traça o segmento EO2 que intersecta a reta Y no ponto G. O próximo passo é perceber que aqui a gente tem dois triângulos que são semelhantes, YCO2 e EO1O2. Tem este pequeno dentro do grande. Esses dois triângulos têm este ângulo em comum, é o mesmo para os dois, e adicionalmente os dois têm um par de ângulos retos. Cada um tem um ângulo reto, então por ângulo a ângulo, esses triângulos são semelhantes. Consequentemente, a gente pode expressar a proporcionalidade entre os lados e pode escrever que YC está para EO1, da mesma forma que CO2 está para O1O2. Então escreva essa proporcionalidade entre os lados.
A seguir, no próximo passo, eu vou multiplicar por este termo. E notem que sec O2, este é o raio da circunferência desta semicircunferência E, que vamos chamar R2. O1 é o raio da circunferência 1. Então, este daqui é R1. Tinha R2, R1, e o 1 ou 2 é R1 mais R2. Então, a gente pode escrever GC desta forma. Que isso lembra, essa fórmula lembra a mesma utilizada lá nos circuitos de física, quando tinha dois resistores em paralelos. A resistência equivalente R é o produto dividido a soma. E não é mais também que R é a metade da média harmônica de R1 e R2. Esta expressão daqui também pode ser escrita assim, que eu tenho uma soma de inversos. 1 dividido R é a soma dos inversos de R1 e R2. Na fórmula de média harmônica, aqui aparece um 2. Então, por isso R não é a média harmônica. R é a metade da média harmônica de R1 e R2. Bom, voltando aqui na construção, com esse raio R, que é GC, a gente traça uma circunferência e marca a interseção dessa circunferência com o segmento AB. Marca os pontos I e J. A seguir, traça perpendiculares ao segmento AB, passando por I e por J. Traçamos perpendiculares ao segmento AB, passando por I e por J. O próximo passo é traçar circunferências ou semicircunferências de raios O subíndice 1 J, esta daqui, e aí marca a interseção, o ponto P com esta perpendicular, com L, e também a gente traça esta circunferência daqui, que tem raio O2I, e marca a interseção com a reta M, que é este ponto Q, e esses dois pontos vão ser os centros dos círculos gêmeos, que é o que a gente faz a construção no próximo passo. A construção, você pode traçar o segmento 1P e marcar a interseção do ponto L, e o segmento Q2 e marcar a interseção aqui o ponto M. Usando o GeoGebra, a gente pode utilizar a ferramenta compasso e marcar este comprimento, este raio IC, que é o mesmo que vai ser deslocado para P e vai ser deslocado para Q. Os círculos gêmeos, os dois têm o mesmo raio. Esse é um resultado que também pode ser provado e que vocês encontram na dissertação de mestrado que citei anteriormente. Eles têm o mesmo comprimento. Bom, essa é a construção da geometria dos círculos gêmeos. Agora, no próximo passo, basta fazer uma reflexão de todos os elementos desta semicircunferência em relação à linha B desta semicircunferência de cada um dos círculos gêmeos, e aí a gente encontra esta figura que mostrei anteriormente. Esses são os passos de construção para obter os círculos gêmeos. Lembre que o raio, uma coisa interessante, é que o raio destes círculos gêmeos é a metade da média harmônica dos raios destas circunferências menores. Eles dois são sempre têm o mesmo raio. Eles mudam de raio quando eu movimento o ponto C, mas eles têm sempre o mesmo raio. Então é isso que eu queria falar. Até a próxima.